Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmã Rosália, sejam todos muito bem-vindos. É para nós uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos aqui juntos para estudar mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é o Cristo, que é um tema do capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei. É os itens 3 e 4. A palavra Cristo, para muitas pessoas, dá a entender que seja um sobrenome de Jesus. Mas, na verdade, a palavra Cristo não é um sobrenome, que na época de Jesus as pessoas não tinham sobrenome. Então, Cristo significa um certo estágio evolutivo que todo espírito alcança, que todos nós um dia iremos alcançar. Depois que nós chegamos ao estágio de espírito puro, nós chegamos aos mundos celestes ou divinos, que Kardec chama de morada dos espíritos puros, aí nós vamos continuar evoluindo ainda, numa outra escala, até alcançarmos o topo dessa escala, que é Cristo. Então, existem as esferas crísticas. Então, Jesus era um Cristo. O nome Jesus é o nome que foi dado para ele pelos seus pais, quando ele aqui reencarnou. Então, Kardec, sempre que Kardec inicia uma página do Evangelho, um capítulo do Evangelho, ele traz, primeiramente, uma mensagem de Jesus. Sempre tem uma passagem de Jesus, e em cima dessa passagem, Kardec vai fazer as suas considerações, e depois vai abrir para que os Espíritos também possam trazer as suas instruções. Nesse capítulo 1, ele traz justamente um texto de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Esse texto foi proferido por Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Esse texto é que dá, então, direcionamento para o estudo da noite de hoje. Mas qual é a lei que Jesus está falando aí? Jesus nasceu aqui no meio dos judeus. Jesus era judeu. E a lei dos judeus, naquela época, era a lei mosaica, que estava contida no Pentateuco mosaico, que constitui 5 livros, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas a lei de Moisés, essa lei que tinha nessas obras, eram divididas em 2 partes distintas. Então tem a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, nós chamamos de tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, mas tinha também uma lei criada por Moisés, a lei civil ou disciplinar. Essa lei foi decretada por Moisés. Por quê? Porque quando Moisés esteve aqui na Terra, a humanidade ainda estava na infância. Então era a infância da humanidade. Éramos crianças ainda, mas não eram criancinhas dóceis, não, eram criancinhas levadas, porque eram as criancinhas que não tinham conhecimento, não tinham nenhum tipo de disciplina. Então, as pessoas que viviam na época de Moisés eram pessoas assim, semi-selvagens, e que essas pessoas, como semi-selvagens, não tinham modos. A sociedade não tinha ainda essa educação que nós temos hoje, do respeito do pai, da mãe. Então, os relacionamentos eram como se fossem os relacionamentos dos animais. Ou seja, a lei que prevalecia era a lei do mais forte. Então, essa lei que Moisés criou, ela tinha 613 mandamentos. E ensinava as coisas mais básicas do mundo, E essa lei, então, era uma lei chamada uma lei invariável, uma lei civil ou disciplinar, que era, na verdade, uma lei imutável. Era lei para um determinado tempo, com a humanidade, com um determinado grau evolutivo. Então, a lei de Deus, essa não, essa ela é imutável, não é? A lei de Deus, os 10 mandamentos, são as leis que são imutáveis, e as leis de Moisés não. As leis de Moisés, elas são leis
que se modifica de acordo com o tempo. É como hoje nós temos, né, a Constituição Federal, por exemplo. A Constituição Federal, ela não é eterna. Ela tem mudanças de tempos em tempos. Ela tem, às vezes, reformas e até mesmo emendas. Para quê? Para ajustar com o tempo, de acordo com a evolução que vem tendo a humanidade. Então, Cristo, esse Cristo que veio lá das esferas superiores, ele não veio realmente destruir a lei, ensina Kardec. Ele veio, então, cumprir essas leis. Porque essas leis haviam sido esquecidas. As pessoas estavam mais ligadas às coisas do materialismo, né? Que era as questões das oferendas, dos sacrifícios de animais. Então, a pessoa fazia alguma coisa de errado, descumpria essa lei de Deus, ele corria lá no templo, fazia uma oferenda, sacrificava um animal e se julgava quite com Deus. Então, Deus vem ensinar para eles, não é assim. Então, ele vem dar o verdadeiro sentido dessa lei de Deus, dos 10 mandamentos, vem adaptar ao grau de adiantamento dos homens, porque, afinal de contas, depois de Moisés, já tinha se passado quase que 1.500 anos. É evidente que a humanidade já tinha evoluído mais. Então, tinha condições de compreender melhor essa lei de Deus. Então, não é a lei de Deus que vai adequar aos homens, não. São os homens que têm que buscar compreender melhor a lei de Deus. Quanto à lei de Moisés, essa, segundo Kardec diz aqui na lição do Evangelho, essa Jesus modificou completamente. Por quê, né? Porque agora, como Moisés veio na infância da humanidade, Jesus vem agora, como diz Emmanuel, trazer a solução quando a humanidade terrena atingia a maioridade espiritual. Já tinha condições, então, de ter novas leis apropriadas ao tempo de Jesus. Então, Jesus veio combater justamente, né, essas práticas exteriores, as falsas interpretações que se faziam para que pudesse atender as pessoas, atender as solicitações das pessoas, né, os fatos, coisas mais individuais. Então, Jesus resume. Então, Jesus não somente ajusta essa lei, adequa essa lei aos tempos dele, como também faz um resumo. Então, Jesus, ele resume todas essas leis, as 10 leis de Deus, dos 10 mandamentos, e as 613 leis que Moisés decretou, e juntou ainda com as leis dos profetas que vieram mais tarde. Então, ele resumiu todas as leis, e quando perguntaram para ele assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele disse, então, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele resumiu tudo, ainda faz a observação ainda, aí está toda a lei e os profetas. Então, Jesus foi esse, né, teve esse poder de síntese, de pegar todas as leis que vieram antes dele, porque todas as leis sempre vêm nos trazer, nos ensinar a isso, a amar. Existia um rabino que viveu em torno de 100 anos antes de Jesus, chamado Léo, e certa vez um jovem o desafiou, perguntou para ele assim, como você pode me explicar, interpretar para mim toda a Torá, que é toda a lei de Moisés, enquanto eu descanso numa perna só? E aí o rabino, tranquilo, olhou para ele, então tá bom, pode se preparar. Aí o jovem ficou numa perna só e ele disse, ame. E o jovem ficou sem saber, mas como assim? Isso, ame. Toda a Torá para nos ensinar a amar. E, então é isso, né? Ele perguntou, e o resto da Torá? É só para explicar. Então é importante também sabermos que quando nós estudamos a Torá, você não vai encontrar lá na Torá uma relação de 613 leis de Moisés. Não tem. E nem os 10 mandamentos estão assim bem relacionados um debaixo do outro. Nós temos que procurar, porque esses ensinamentos, cada lei está em diversos livros, nos 5 livros de Moisés. Você encontra alguns mandamentos no Êxodo, outros você vai encontrar no Levítico, outros no Números, no Deuteronômio, e assim por diante. Então, é um trabalho de encontrar. Mas o que Jesus quis dizer também com essa frase, que o céu e a terra passarão, aliás, não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último iota. O que quer dizer com isso, né? Bom, quando nós sabemos que nós estamos aqui no mundo para progredir, para evoluir.
E tem uma frase que está lá grafada no túmulo de Allan Kardec, que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, tal é a lei. Então, a nossa lei aqui é a lei do progresso. As leis não foram feitas para punir ninguém. As pessoas mesmo que afastam da lei e são punidas porque eles mesmos buscaram, né? Então, Leon Denis, ele nos ensina, ele nos diz que as reencarnações são degraus nos quais o ser se eleva e progride, né? Então, nós vamos reencarnando e cada reencarnação nós estamos melhores do que no anterior. Por isso que a lei tem que ser modificada, as leis civis, as leis disciplinares, têm que ser modificadas de tempo em tempo, né, para se adequar à nossa evolução moral e intelectual. Mas, fazer uma pergunta: quantas encarnações eu já tive, ou nós já tivemos? Não sabemos. Quantas encarnações nós vamos ter ainda? Também não sabemos. Só Deus sabe. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza: que nós não vamos encarnar infinitamente. Vamos encarnar enquanto nós precisarmos de atuar, né? Enquanto nós estivermos ainda influenciados pela matéria. Aí, quando nós perdemos totalmente a influência da matéria, que será quando nós aplicarmos a lei de amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a ti mesmo, aí sim, nós não mais precisaremos de reencarnar. Aí nós não precisamos mais de um mundo material para nós possamos aqui evoluir e progredir. Vamos evoluir já nos mundos celestes, né? Nos mundos crísticos. Mas Allan Kardec pergunta para os espíritos na questão 170 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim: que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, depois que eu tive uma encarnação e que eu sei que já estou puro, né? Já consegui superar todas as minhas dificuldades, as minhas mazelas, as minhas falhas, então agora eu já sou um espírito puro, então não preciso mais desencarnar. O que se torna espírito depois disso, então? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos que é espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, quando nós conseguimos, então, compreender a lei de Deus e colocá-la em prática até o último iota. A iota é uma letra grega, é a menor letra grega. Então, ou seja, quando nós não tivermos mais nada, deixar de cumprir a nossa lei, por menor que seja, nós então teremos um espírito puro, né? Então não precisamos mais reencarnar. Então o céu e a terra é justamente aqui, o mundo em que nós vivemos. Mas que lei é essa que nós temos que cumprir? Como eu vou saber, né? A lei de amor é muito extensa. E Kardec, então, nos traz umas leis, essas leis naturais. E Kardec pergunta na questão 614, o que nós podemos entender de lei natural? E a resposta dos Espíritos é que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer, que ele só é infeliz quando dela se afasta. A nossa infelicidade está justamente enquanto nós nos afastamos das leis de Deus. Então, quanto mais nós estamos próximos da lei de Deus, aplicando a lei de Deus, nós somos espíritos felizes. Então, a lei de Deus, né, na questão 615, ela é eterna e imutável como Deus. A lei humana, a lei civil, essa não. Essa é ajustada de acordo com o que a humanidade vai evoluindo. Então, continua Kardec ensinando, dizendo, nessas reflexões, que ele enviara ao homem, os ensinamentos, ele enviara ensinar ao homem que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim o que é vivida no céu. É impressionante, né? Como que nós sabemos tanto disso, nós espíritos principalmente, não é? Que nós somos espíritos imortais e que esse mundo aqui é um mundo passageiro e que a nossa verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. No entanto, nós damos tanto valor ainda às coisas materiais. Não é que nós não temos que dar valor às coisas materiais. Nós não devemos dar às coisas materiais um valor acima dos nossos bens espirituais, né? Nós vamos desencarnar e nada vai ficar, vamos deixar tudo aqui, nada vamos levar, né?
Então Jesus veio justamente para nos ensinar isso, que a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Aqui é apenas um momento de passagem, aqui é uma escola, aqui é um hospital, né? Uma escola de aprendizado e um hospital de tratamento de almas. Então Jesus veio ensinar justamente, né? Nos dar essa dica. Mas algumas pessoas aí de outras religiões cristãs dizem o seguinte: que Jesus veio à Terra, morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Na verdade, Jesus não veio para salvar os nossos pecados. Os nossos pecados fomos nós que adquirimos, então nós é que temos que nos cuidar desses nossos pecados, nós temos que nos salvar dos nossos pecados. Então Jesus não veio para salvar, mas veio para nos mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho de encontrar o reino de Deus. Então ele viera aqui justamente para isso, né? Para nos mostrar o caminho que esse reino nos conduz. Então, ele dizia, né, tem aquela frase de João, capítulo 14, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Como Kardec também perguntou na questão 625, sobre qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, e a resposta dos Espíritos foi Jesus. Então, ele é o guia, por quê? Porque ele conhece o caminho, ele já passou. Jesus, como todos nós, foi também criado simples e ignorante, mas já passou por todos os mundos que nós estamos passando, talvez numa outra galáxia, talvez num outro sistema solar, não no nosso. E quando ele assumiu o compromisso com Deus de ser, né, o nosso governador, a Terra nem existia ainda, o Sol ainda estava incompleto, o sistema solar ainda. Né? Então, com certeza, Jesus evoluiu num outro mundo, num mundo que talvez nem exista mais nos dias de hoje. Então, ele conhece bem o caminho. Então, é lógico, se eu tenho um guia que conhece bem o caminho, ora, eu preciso segui-lo, né? Preciso copiá-lo como modelo para mim. Mas o Cristo, quando ele veio aqui, mesmo que a humanidade já estava na sua maioridade espiritual, não era mais a infância como era no tempo de Moisés, ele não tinha condições de dizer tudo ainda, porque nós precisávamos aprender muito mais coisas. A ciência tinha que evoluir, o homem tem que evoluir intelectualmente, moralmente, para poder compreender mais aquilo que Jesus tinha para nos trazer. Então, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, porque ele julgou conveniente deixar certas verdades veladas, para que o homem chegasse um dia ao ponto de compreendê-las, estudando, evoluindo. Precisava que a ciência viesse contribuir poderosamente, né, com a eclosão e o conhecimento, o desenvolvimento das ideias de Jesus. E foi isso que aconteceu. Né? Mas Jesus, mesmo não tendo condições de ensinar tudo, deixou muitas coisas por parábolas, algumas coisas ficaram nas entrelinhas, mas ele nos deu, né, uma mensagem de muito consolo, de muito conforto, né, que é a mensagem do Consolador, que ele disse que se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Né? Então, essa é a mensagem de Jesus, que viria mais tarde, esse Consolador, que nós sabemos muito bem, que é a doutrina espírita. E aí, nessa mensagem, no capítulo 1, vamos encontrar instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito israelita, que ele diz então assim, que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então está nas nossas mãos, na mão do Espiritismo, fazer com que o homem compreenda cada vez mais essas leis divinas, que é amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a ti mesmo, colocá-las em prática. E só assim ele estará cumprindo 100% dessa lei. E aí ele estará então no reino de Deus. Muito obrigado, muita paz. Que Jesus nos ampare a todos.